Então é o equivalente àquilo que Mateus, Marcos e Lucas vão apontar como mandamento de um Cristo ressurreto para o cumprimento da missão. Agora, essa história aqui, essa parábola não, esse relato histórico é algo registrado nos 4 evangelhos. E isso é raro. Ou seja, é o único episódio na vida de Jesus, à parte da morte, da ressurreição e do cumprimento da missão, que os 4 evangelistas disseram: essa história não pode ficar de fora. Então isso deve nos fazer pensar. E a primeira e mais óbvia pergunta é por quê? O que faz de um texto como esse ser um texto digno de ser registrado por Mateus, Marcos, Lucas e João? Quais são as lições, ou qual é a grande lição a partir dessa história que todos os evangelistas entenderam que não poderia ficar de fora no seu relato acerca da vida de Jesus Cristo? Então, são algumas dessas coisas que eu quero olhar com você essa noite. O texto vai dizendo, ou ele começa dizendo, que Jesus parte para outra margem do mar da Galileia, ou mar de Tiberíades. Você sabe que isso não é um mar, isso é uma expressão, isso é um lago, também chamado de Lago de Genezaré. O mar da Galileia, o mar de Tiberíades, o lago de Genezaré. Mas quando você chega diante desse lago, ele é um lago imenso. Ele é rodeado por montes. Não são montanhas gigantescas como a gente imagina, mas são montes. E quando tem neblina por ali, você não vê o fim. Então parece um mar. Já tive o privilégio de estar lá. A coisa mais linda é você acordar assim, 6 horas da manhã, ver o sol nascendo sobre o mar da Galileia. Naveguei ali por onde os discípulos de Jesus navegou e por onde Jesus caminhou por sobre as águas. Então, Jesus ele está ali. Jesus ele está nesse ambiente, esse ambiente que faz parte da Galileia, que é uma espécie de quartel-general de Jesus no cumprimento da sua missão. Interessante que Judeia era o lugar proeminente de Israel. Judeia onde estavam os intelectuais, Judeia onde estavam os poderosos, Judeia onde estavam os políticos, Judeia onde estava o Sinédrio, o grupo dos 71 homens mais poderosos da nação de Israel. Então, se você queria ser alguém, você ia para a Judeia. A gente vai falar um pouco mais sobre isso amanhã. Mas Jesus fica na Galileia. Jesus fica em lugar de pescador. Jesus fica em ambiente de gente iletrada, de pessoas lançadas à margem da sociedade. E é ali nesse ambiente que Jesus vai lidar, versículo 2, com multidões. Perceba qual é a característica, ou uma das características das pessoas que seguiam a Jesus. Versículo 2. Grande multidão continuava a segui-lo porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então quem era o bando de Jesus? Quem eram os seguidores de Jesus? Era leproso, era endemoniado, era aleijado, era cego, era mudo, era gente com os seus mais variados males. É esse tipo de gente que se sente atraído por Jesus. Os fariseus e saduceus não, esses aí, eles olham para Jesus como uma ameaça. Eles olham para Jesus como alguém que precisa ser questionado e profundamente questionado e colocado em descrédito, de modo que não importa o que Jesus faça, escandalosamente provando sua messianidade e sua divindade, porque há de se convir que o papel dos fariseus e saduceus era provar que de fato aquele era o Messias, e outros Messias já tinham vindo a partir de uma autodeclaração, outros falsos Messias. Então, até certo momento, eles estão fazendo o seu trabalho, mas quando Jesus escandalosamente faz algumas coisas que só um Messias poderia fazer, por exemplo, purificar o leproso, coisa que não havia acontecido na história de Israel, não por um homem, não por um toque, isso é só o Messias que faz. Quando ele expulsa, você vai achar curioso, mas quando ele expulsa um demônio mudo, como assim demônio mudo? Porque na tradição rabínica, para você expulsar um demônio, você primeiramente precisava identificá-lo. Não é à toa que Jesus, diante do endemoniado gadareno, pergunta: quem é você? Ele fala: meu nome é Legião, porque somos muitos. O nome carrega um sentido de autoridade. Mas Jesus expulsa um demônio mudo, um demônio que não permite que o sujeito fale. Então, existe um momento no ministério de Jesus onde ele faz tantos milagres que as crianças começam a cantar: filho de Davi. E o pessoal fala: manda esses meninos ficar quietos. Ele fala: não manda não, porque do louvor das crianças, ou
da boca das crianças suscitasse o perfeito louvor. E aí os fariseus falam, tá bom, ok, faz mais um milagre só mais um e a gente crê. Só mais um, o Senhor já fez o suficiente, mais um e a gente acredita. E qual é a resposta de Jesus? Ele vira o ministério dele porque discerne a incredulidade daqueles homens e diz o seguinte: nenhum sinal lhe será dado mais a não ser o sinal de Jonas, que passou 3 dias na boca do peixe. Do que é que Jesus estava falando? Ele fala, assim como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, eu passarei 3 dias no ventre da terra, e isso lhe será o suficiente, porque se isso não for, nada mais será. Então, eu não vou mais caminhar e fazer milagres para quem só quer me seguir a partir dos seus próprios benefícios. Mas uma multidão ingênua e uma multidão carente seguia Jesus, porque precisava do seu toque. Era a mulher do fluxo de sangue, era o endemoniado gadareno, era o cego Bartimeu. É esse tipo de gente que está no fã-clube de Jesus. Às vezes por interesse, às vezes por genuína realidade, de curiosidade, às vezes, obviamente, como quem de fato quer segui-lo. Mas essa multidão seguia Jesus bastante por causa dos milagres. E aí, versículo 3 vai dizer: então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos, estava próximo à festa judaica da Páscoa. E aí o versículo 5 é a primeira coisa que de fato chama a minha atenção: levantando os olhos. Levantando os olhos. Parece uma expressão não muito importante. Mas eu penso, fazendo uma transposição daquela realidade para a nossa realidade, para depois voltar para o texto bíblico. Interessante que nós vivemos em uma sociedade que vive de olhos abaixados. Basta você chegar num restaurante e você vê que pouca gente conversa. Basta você ir num shopping ou andar na rua e você vê que pessoas estão sempre com a cabeça abaixada. Por quê? Porque a gente está assim o tempo todo. A gente está sempre abaixado. E aí você fala comigo, tá. Ok, entendeu o que eu falei? Entendi. Somos uma sociedade que não olha no olho. Aliás, está aí uma coisa que parece que está ficando cada vez mais constrangedor, olhar no olho. Então a gente desvia o olhar. A gente não encara, a gente não olha no olho, a gente não levanta a cabeça. Jesus é alguém que levanta os olhos. E porque Jesus levanta os olhos, ele percebe que está ao seu redor. Jesus percebe o que os discípulos não perceberam. Por quê? Porque o versículo 5 vai dizer exatamente que, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão? Tinha Jesus e os 12. Jesus pregando o Evangelho, Jesus se endereçando às multidões. Mas os discípulos não levantaram os olhos, não perceberam. É disso que a gente está falando também nesse retiro. Sensibilidade. Sensibilidade de ouvir a voz de Deus, falamos hoje pela manhã. Sensibilidade de acolher a voz de Deus. Sensibilidade de obedecer a voz de Deus. Mas Jesus, quando questionado sobre qual era o maior mandamento, ele respondeu: o maior mandamento é amar a Deus, e o segundo é semelhante a esse, amar o próximo. Então, aquele que tem sensibilidade de ouvir a Deus, de perceber a Deus, de discernir a Deus, precisa ter igual sensibilidade para ver o próximo. Jesus, ao olhar para as multidões, percebe algo que os discípulos não percebem: eles estão com fome. Fome mesmo, física. Eles precisam de alimento. Versículo 6. Então Jesus pergunta: onde é que a gente pode comprar? Perceba a pergunta. Na verdade, versículo 5 ainda. Onde compraremos pão para esse povo comer? E aí sim, o versículo 6 fez essa pergunta apenas para pô-la à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Qual é a pergunta de Jesus? Onde? Qual é a resposta de Filipe? Quanto? Interessante. Jesus perguntou: onde é que pode comprar pão? E por que ele pergunta para Filipe? Possivelmente porque Filipe era o único que morava naquela região. Onde é que a gente compra pão aqui? Você que conhece, Filipe. Onde? A resposta de Filipe é: nem com 200 denários. Nem que a gente tivesse muito dinheiro. Denário, você sabe, era a medida financeira para um dia de trabalho. Nem com 200 dias de trabalho, nem com um salário de 200 dias de trabalho, nem com mais de 6 meses de salário, Jesus, a gente conseguiria comprar
pão suficiente para cada um ter olha o que o texto diz, pedaço. Guarda essa expressão. Então Jesus está perguntando onde, e o discípulo está respondendo quanto. Nós temos essa mania. Lá na igreja, você sabe que eu contei o testemunho hoje de manhã, e tem muito a ver com isso. Às vezes quando Deus nos fala onde nós devemos ir, sempre tem um irmão que fala, mas quanto é que vai custar? Para onde é que nós estamos indo? Para onde é que nós estamos caminhando? Concorda? Não, concordo. Nós vamos para aquele lugar, nós vamos para aquele ambiente, nós vamos cumprir aquela missão. Existe um onde, porque antes do onde existe um quem. Existe um alguém que nós queremos alcançar, existe uma pessoa que nós queremos comunicar, existe um povo que nós queremos comunicar. E aí sempre no nosso coração nós temos essa tentação de pensar, tá, mas o que isso vai nos custar? O quanto isso custa financeiramente, o quanto isso custa da nossa energia, o quanto isso custa do nosso tempo, o quanto isso custa do nosso esforço. Dá muito trabalho, é muito caro. Demanda muita energia. E perceba que Jesus não pergunta como quem espera dos seus discípulos a resolução, porque ele está assustado. Porque o que o versículo 6 diz? Que Jesus pergunta apenas para pô-los à prova, porque Jesus já sabia o que ia fazer. Então não existe nada nas nossas vidas que tome Jesus de assalto. Não existe nada na nossa jornada que possa fazer com que Jesus fique meio perdido. Então você não precisa ter o medo de alguma coisa acontece na sua vida. Foi o bicho aí, não? Ah não, só caiu. Tá. É porque eu tô acompanhando, inclusive eu estou acompanhando o olhar de vocês estão vendo. Eu estou entendendo. Se ele não vier assim dar um rasante na minha cabeça, vocês me avisam, está tudo certo. Então, tem dois. Não, eles estão fazendo um rasante assim cruzado, estou vendo. É o inimigo. Hoje de manhã era a internet. É distração. Aí, está perto de mim, não? Está nela. Pronto. Está tudo certo. Então, Jesus não é tomado de assalto pelas nossas dores. Não tem diagnóstico médico que assuste Jesus. Não tem problema financeiro que assuste Jesus. Quem fica confuso somos nós. Então você nunca vai fazer uma oração para Jesus e que Jesus vai chegar para o Pai e falar, Pai, essa aí eu não sei como é que eu respondo. Essa daí eu estou com dificuldade. Não, ele quer colocar à prova. Jesus pergunta onde, Filipe responde quanto, porque ele não entendeu aquilo que Jesus queria fazer. Outro discípulo, versículo 8, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Parece que ele vai começar bem a conversa. Mas o que é isso para tanta gente? Então assim, cadê o Fábio? Fábio, o conselho da igreja está reunido. Aí tem um desafio. Aí chega um menino na reunião do conselho. Fala, a gente tem que reformar a igreja. Não sei o quê. A gente tem que comprar um prédio, tem que comprar outro prédio, tem que enviar recursos para a missão. Aí tá lá, tá os presbíteros, os pastores, tá todo mundo reunido, assim, espírito de oração, tentando discernir. Aí chega um menino e fala assim, eu quero a palavra. E aí o conselho fala, você quer a palavra para quê? Ele fala, é que eu tenho R$2 aqui. Aqui, minha nota de R$2. Parece o meu filho Gael, de 5 anos, ele tá doido por esse negócio de figurinha da Copa. Aí ele veio com a carteira dele cheia de moeda. Cheia de moeda. Essa semana, falou, papai, vamos comprar figurinha. Eu tenho dinheiro. Eu falei, você tem dinheiro? Quanto é que você tem? 80 centavos de reais. 80 centavos de reais. Você acha que eu tive coragem de tirar a fé do meu filho? Com seus 80 centavos de reais? A gente sabe que 80 centavos não serve para nada. Que não vai resolver nem comprar um pacote de figurinha. Eu falei, vamos lá comprar figurinha, filho. Aí eu paguei. E aí eu peguei os 80 centavos dele, para ele sentir que ele estava me ajudando a fazer parte daquilo. Depois eu devolvi. Mas eu queria que ele sentisse parte do processo. Então, aparece um menino
E perceba a ironia desse texto. O que o menino tem? O texto vai dizer que são 5.000 homens. Sabe o que diz 5.000 homens? Não é 5.000 pessoas. Porque naquela época contava os homens, gênero masculino. Fora mulheres, fora crianças. Então, para a gente não exagerar, quantas pessoas você acha que tinha aqui? Vamos lá. Hã? Um pouquinho mais, talvez. 12. Vamos falar que se tivesse uma mulher e uma criança para cada homem, tem 15. Ok? Podia ter mais. Mas 15.000 para a gente ser assim, conservador no número. Um menino chega e ele fala assim: eu tenho um negócio que vai ajudar a resolver. O que você tem para 15.000 pessoas? Ele fala: 5 pães. É mesmo? Cadê? Está aqui na minha pochete. Aí os caras olham, os discípulos olham aquele menino, não sabe se ele está brincando com a cara deles, não sabe se ele está sendo irônico, se ele está sendo ingênuo. É o almoço do menino. Por que ele estava com a bolsinha com 5 pães? Porque provavelmente ele saiu, a mãe dele falou assim: não, você vai lá ouvir aquele Jesus lá, leva lanche, porque ele prega bastante tempo. Ele costuma falar bastante, vai dar fome, leva almoço. Aí o pessoal olha: 5 pães, 5 pães. Ele falou: mas não é só isso não. Tá aqui, ó, abriu a pochete, 2 peixinhos. Perceba a ironia do texto: 2 peixinhos, não é nem 2 peixes. Não é nem 2 peixes, é sardinha. 2 peixinhos. É por isso que o discípulo fala: ele tem isso daí. Mas o que é isso para tanta gente? Porque o desejo dos discípulos aqui, e os outros evangelhos vão mostrar, é despedir a multidão. O desejo dos discípulos é, diante do avançado da hora, eles vão olhar para Jesus, em outros relatos dizem, que Jesus despede essa multidão porque eles estão com fome, daqui a pouco eles vão começar a ficar nervosos e vai sobrar para a gente. É nesse contexto que Jesus diz: o que vocês têm? Filipe, o que você tem? Eu não tenho nada, e mesmo que se eu tivesse muito não ia resolver. André, o que você tem? Simão, o que você tem? Ninguém tem nada. Ninguém pensa ter o suficiente para alimentar 15.000 pessoas, 20.000 pessoas. Aí tem um menininho, com a inocência de uma criança, fala: o que eu tenho, Jesus, está na sua mão. Talvez ele tenha essa dimensão de: eu sei que não é muito, mas é teu, Jesus. Enquanto os discípulos estão preocupados em despedir a multidão, o menino está preocupado em fazer parte daquilo que Jesus está prestes a fazer, mesmo ele não sabendo o que Jesus está fazendo. O que ele vê é uma necessidade, e diante da necessidade apresentada a ele, ele fala: eu quero participar desse negócio. Está aqui 5 pães, está aqui 2 peixinhos. Porque às vezes a gente acha que Jesus só existe para satisfazer os nossos problemas. E não muito diferente da multidão, às vezes a gente pensa que Jesus está ali apenas para lidar com os nossos dilemas. Jesus, tem muita gente com fome. Isso não é problema nosso. Vamos embora, Jesus. O Senhor já pregou, está ótimo. Já tem gente que converteu, já tem gente que vai para o céu. Está ótimo, Jesus, está resolvido. Agora vamos para o próximo culto. E vamos pregar para a próxima multidão. Porque esse problema não é um problema nosso. E o que Jesus faz? Jesus estabelece um princípio. O princípio de que diante de uma necessidade a gente assume a responsabilidade. Mesmo quando o problema não parece ser nosso. Então tem pessoas com problemas. E o problema é delas. Mas quando o problema delas se coloca diante de nós, a responsabilidade, Jesus está ensinando, é nossa. O mais fácil é despedi-los. Não é isso que o Novo Testamento vai dizer? Não é isso que Tiago vai dizer? Não é isso que João vai dizer? Tiago fala assim: então, se vier alguém com frio, se vier alguém com fome, você fala assim: oh, Deus te abençoe. Você não entendeu nada. Não é isso que a epístola de João vai dizer? Olha, se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão,
Deus a quem não vê, seu irmão a quem você vê, você não entendeu nada. É por isso que é importante discernir a voz de Deus, mas é importante abrir os olhos, levantar a cabeça e discernir o outro. Quantas pessoas, inclusive às vezes dentro da igreja, estão sofrendo, estão angustiadas, estão aflitas, estão ansiosas, mas a gente não vê, a gente não percebe, a gente não discerne. E às vezes parece que a gente pensa que a igreja existe também, não apenas Jesus, mas a igreja, para satisfazer as nossas necessidades. Não, igreja existe para nos lembrar das nossas responsabilidades. Como é que eu sei disso? Pela vida de Jesus. Porque num outro momento, Jesus ele olha para as multidões e ele é tomado de compaixão. A palavra no original compaixão é algo que diz respeito assim a revirar o estômago. Sabe revirar o estômago? Não é dó. Que dó é um negócio que você tem. Você passa por um mendigo e você tem dó, mas você não faz nada. Compaixão é aquilo que te toma de modo tão forte que revira o seu estômago, revira as suas entranhas, e você fala, não posso ficar inerte diante dessa situação, diante dessa pessoa, diante dessa aflição, diante desse jugo, diante daquilo que está colocado aos meus olhos. E Jesus, quando olha essa multidão, ele faz um diagnóstico. Essa multidão parece ovelhas, melhor, essa multidão parece gente perdida, como ovelhas sem pastor. Aí como é que a gente lê? A gente lê que elas precisam de Jesus. É claro que isso é verdade. Mas o que Jesus está dizendo é que os seus discípulos precisam se tornar pastores da cidade. Então não é que o pastor da igreja precisa cuidar de todas as coisas. É que cada membro e cada discípulo de Jesus precisa se tornar um pastor de gente. Porque a gente vai se espalhando por sobre a terra. E a gente vai percebendo as dores. E a gente vai percebendo as pessoas. E a gente vai discernindo suas aflições. E aí a gente fala, eu preciso assumir a responsabilidade. Porque a igreja está resolvida, meus irmãos. Eu acho interessante quando vários dos meus amigos, teólogos, pensadores, ficam discutindo assim o futuro da igreja. Eu entendo, eu já participei de vários fóruns para falar do futuro da igreja. Eu entendo, existe uma reflexão sadia nisso. Mas assim, se a gente quiser ser bem simplista, o futuro da igreja está garantido. Ela tem pastor ou não? Que Jesus fala o seguinte, eu sou o supremo pastor. Então pronto, está resolvido. Eu sou. Vocês creem em mim? Eu sou isso que Pedro disse que eu sou. E sobre essa pedra, sobre esse fundamento, sobre essa verdade, a minha igreja está construída e não tem inferno que vai ser contra ela. Então a igreja está resolvida. Então a gente não precisa preocupar com a igreja. A igreja é de Jesus. Então com quem que a gente se preocupa? Com o mundo. Com quem não conhece Jesus. Um teólogo da Alemanha nazista, pastor Dietrich Bonhoeffer, assassinado inclusive no regime nazista, disse o seguinte, a igreja só é igreja quando é para os de fora. E aí o que Jesus faz então? Jesus ignora a incredulidade dos seus discípulos. Ele fala o seguinte, versículo 10, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Eu acho interessante que mesmo diante da nossa incredulidade, Jesus ainda nos envolve no seu processo. Ele poderia mandar a multidão se sentar, ele fala, então, vocês vamos organizar a turma? Outros evangelhos dizem, em grupos de 50, vai organizando a turma, manda sentar. E aí você imagina o escândalo, que é outra coisa que a gente não percebe no texto. A harmonia dos evangelhos vai nos mostrar isso. Quando o povo está com fome, quando Jesus já pregou várias horas, e quando Jesus fala, pode sentar,
Jesus está se colocando em risco ali. Porque quando Jesus fala para todo mundo organizar, vai sentando, agora a gente vai comer, vai sentando. Jesus se coloca como alguém que vai resolver a situação. Mas a pergunta é, o texto falou alguma coisa sobre multiplicação de pães aqui até agora? Não falou. O que Jesus tem? 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus, às vezes a gente pensa também que a coisa vai materializando, né? Jesus faz uma oração e pão na mão de todo mundo, peixe na mão de todo mundo. Não, é lindo o movimento que Jesus faz. Aliás, todas as vezes Jesus faz a mesma coisa. Jesus faz a coisa na primeira multiplicação, Jesus faz isso na segunda multiplicação, Jesus faz isso na ceia. Todas as vezes que você coloca um pão na mão de Jesus, sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Ele agradece. Ele não come. Essa é a primeira coisa que ele sempre faz. Ele pega o pão e ele agradece. E sabe qual é a segunda coisa que ele faz? Come, não, reparte. Inclusive na Santa Ceia você não vê nem Jesus comendo. Você vê Jesus tomando o pão, você vê Jesus agradecendo pelo pão e você vê Jesus repartindo o pão. Por quê? Porque tudo que a gente coloca na mão de Jesus, ele reparte. Eu acho interessante a turma que coloca um adesivo assim no carro, foi Deus que me deu. Cuidado, porque se foi Deus que te deu mesmo e é de Jesus, ele vai repartir. Então tem uns irmãos que acham assim, esse carro aqui é de Jesus, mas dá uma carona para os irmãos. Não, então não é de Jesus. Se você colocar na mão de Jesus, ele fala, olha, você tem certeza que você está querendo colocar na minha mão? Eu tenho uma mania estranha, tudo que vem para minha mão eu reparto. Então, se tudo que nós temos é de Jesus, tudo que nós temos é repartido a partir de Jesus. E tudo que nós temos, por menor que seja, e me parece que essa é a grande lição do texto. O que é que nós temos? É intelecto, é influência, é competência, são amigos. O que nós temos? Eu sou pastor, então eu lido todos os dias com gente que na sua sinceridade dizem, pastor, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei como fazer a diferença no mundo, eu não sei como fazer a diferença na vida dos meus amigos, eu não sei como fazer a diferença na faculdade, eu não sei como fazer a diferença na vida do meu patrão, eu não sei como fazer a diferença na vida dos meus colaboradores, eu não sei. Eu não sei por onde eu começo, é tão pouco. Eu não sei muito da Bíblia, eu não tenho muito dinheiro. Você tem 5 pães? Você tem 2 peixinhos? Coloca na mão de Jesus, ele faz o resto. Coloca na mão de Jesus. O que são 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão? Nada se mantiver na tua mão, mas nas mãos de Jesus é mais do que suficiente para alimentar uma multidão. O que é que você tem? Você tem tempo. Eu tenho pouco tempo, ok, Jesus pega pouco tempo. Eu tenho pouco dinheiro, sem problema, Jesus aceita pouco dinheiro. Eu tenho poucos amigos, não tem problema, Jesus aceita poucos relacionamentos. Coloca o seu pouco nas mãos de Jesus. E não se engane, era um costume daquela época que as pessoas, fazendo longas viagens a longas distâncias, levassem esse lanchinho. Ou você acha que entre 15 mil pessoas, só um menino tinha um lanchinho? Outros tinham. Mas por que quando Jesus perguntou, ninguém falou, opa, eu posso ajudar? Porque a gente às vezes está preocupado se vai ter suficiente para nós. Então precisa de uma ingenuidade de uma criança. Aquelas que Jesus disse que aqueles que serão como eles entrarão no reino dos céus, para dizer, Jesus, eu não tenho quase nada, mas se o Senhor aceitar, eu estou dentro. Não é isso que é o Evangelho? É a gente chegar para Jesus e falar, Jesus, eu tenho tanta falha, eu tenho tantos desejos que eu não gostaria de ter, eu tenho um passado que eu não gostaria de ter, eu tenho complexidades que eu não gostaria, então eu tenho muita coisa que eu não gostaria de ter, mas assim, de virtude mesmo, eu não tenho quase nada. O que o Senhor tem a dizer? Aí Jesus olharia para mim e para você e diria, é só o que eu preciso, é só um coração mesmo. Eu não preciso mais nada. Eu não preciso da tua competência, eu não preciso das tuas virtudes. Eu não preciso do teu recurso. Eu só preciso que você queira. E eu só preciso que você coloque
seu coração diante de mim e deixa que eu faça o resto. E no final você ainda vai ser participante do milagre que eu vou fazer. E veja uma outra ironia de Jesus. 5 pães e 2 peixes não dava nem para os discípulos, mal dava para o menino. Mas o que o texto vai dizer? Versículo 12 diz: depois que todos receberam o suficiente para comer, outras versões dizem, depois que todos se fartaram, depois que o povo estava com o bucho cheio, o que aconteceu? Disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços. Lembra que eles falaram que nem 200 denários davam um pedacinho para cada um? Jesus falou: então, vocês têm essa mente fragmentada, essa mente de pedaço, essa mente de migalha, então vai lá catar as migalhas. Que nada seja desperdiçado. Então, versículo 13. Então eles os ajuntaram e encheram quantos cestos? 12 cestos. Quantos discípulos? 12 discípulos. Você acha que Jesus está comunicando alguma coisa aqui ou não? Então os discípulos estavam preocupados consigo, se ia ter pedaço. Jesus multiplica e diz o seguinte: está vendo aí? Leva logo um cesto para casa, para ver se você aprende a confiar. Leva logo um balde. Quantos pães tem aí, juntando em pedaços? Você tinha 5 pães, 2 peixes, o menino tinha, você achou que não ia dar? Leva 20. Leva 30. Aliás, vamos ver se você consegue carregar um cesto cheio de pão. Primeiro Jesus dá graças. Depois Jesus reparte. Por que Jesus dá graças e depois Jesus reparte? Porque quem não é grato por aquilo que Deus já deu, jamais verá um milagre que Deus pode fazer. Jesus agradece antes da multiplicação. Jesus agradece não por aquilo que ele vai ter. Jesus agradece pelo pão que ele tem. E sendo grato pelo pão que ele tem, ele vê Deus realizando o milagre da partilha pelo pão que veio a ser. Essa é a vida com Jesus. Não é uma vida no sentido do triunfalismo, mas é uma vida, em primeiro lugar, que nos ensina a perceber as pessoas, que nos ensina a levantar os nossos olhos. Eu me lembro há vários anos atrás, uma dor que eu carrego até hoje, não uma culpa, mas uma dor, de uma moça que estava lutando contra a depressão. Ela não ia muito na igreja, mas ela ia. Ela, seu marido e seu filho. E aí nós nos encontramos algumas vezes, oramos algumas vezes. Eu falei: você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda profissional. Você precisa procurar um médico psiquiatra. O caso dela era bastante grave. E aí ela me manda um WhatsApp. E ela falou: pastor, eu preciso conversar. Mas eu estava em viagem. 2 dias depois, ainda em viagem, eu recebo a notícia que ela se enforcou e se matou. Repito, eu não carrego culpa, não. No começo eu senti culpa. Falei: puxa vida, será que eu podia ter feito alguma coisa? Mas aí a gente tem que se lembrar que a gente não é Messias na vida de ninguém. Que já tinha conversado, que já tinha orientado, que existiam outras implicações conjugais, familiares. Mas a pedagogia daquilo, que assim, o marido me culpou. Depois a gente descobriu que ele estava traindo a mulher e a mulher sabia, e essa foi uma das razões pela qual ela se matou. Mas no primeiro momento, para transferir sua responsabilidade, ele jogou para mim. Fiquei péssimo com isso. Mas depois de um tempo eu digeri, discerni. E aí eu assumi uma postura assim na minha vida e no meu ministério, de tentar perceber melhor as pessoas, de tentar levantar os meus olhos, de tentar discernir quem sofre, de tentar estabelecer um conselho, uma conversa, um abraço. Eu acho que é isso que Jesus nos chama. Perceber gente ao nosso redor, perceber coisas que outros não percebem, notar pessoas.
Acho que Jesus nos chama também a colocar aquilo que nós temos nas mãos dele. Porque aquilo que está nas nossas mãos jamais vai ser suficiente nem para nós. Mas o nosso pouco colocado nas mãos de Jesus pode abençoar muita gente. E acho que uma última coisa que esse texto nos ensina e que essa história nos ensina, na verdade não é uma afirmação, mas é uma pergunta. E a pergunta é: quem é que vai assumir a responsabilidade? Quem é que vai assumir a responsabilidade pelo próximo? Quem é que vai assumir a responsabilidade pelo faminto? Quem é que vai assumir a responsabilidade pelo sedento? Quem é que vai assumir a responsabilidade pelo que sofre? Porque se não forem os discípulos de Jesus, não vai ser mais ninguém. Porque esse mundo só está preocupado consigo. Mas nós aprendemos a ser gente do jeito de Jesus. E o que significa ser gente do jeito de Jesus? É gente que não olha apenas mais para si. É gente que é tomada por compaixão, que é movida no seu íntimo. E agora diz que os problemas dos outros passam a ser também a nossa responsabilidade. O que eu posso fazer? Talvez muito pouco. Mas com Jesus, esse pouco vai ser mais do que suficiente. Amém? Vamos orar. Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dos nossos egoísmos, a começar por mim. Tem misericórdia das nossas fraquezas e das nossas maquinações e das nossas ansiedades. Nos ajuda, Senhor, a relembrar o que significa ser discípulo de Jesus. Não é aquele que vive a partir da carência do que ainda precisa do Cristo. Porque Pedro vai nos dizer que o Senhor já nos deu todo o necessário para a vida e para a piedade. Paulo vai nos dizer que nós aprendemos o segredo de estar contente em toda e qualquer situação e que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, se nós estamos abastecidos em Ti, nos ajuda a abastecer a outros. Nos ajuda a revelá-lo a quem não Te conhece. Nos ajuda a ser as Suas mãos, os Seus pés, os Seus olhos, o Seu abraço, o Seu amor, na vida de quem precisa enxergar Cristo através de nós. Abençoa essa juventude. Que eles sejam inflamados pelo Teu amor, inflamados pelo Teu Evangelho, inflamados por uma consciência de que sim, às vezes parece que temos tão pouco, mas o pouco colocado nas mãos de Jesus é mais do que suficiente. Obrigado pela Tua verdade, pela Tua boa vontade, pela Tua palavra e pela Tua graça sobre nós. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.